Então, pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Lógica de Programação. Nós vamos começar hoje, no dia 18, a nossa primeira aula de Lógica de Programação. Sou a professora Nádia Mendes, sou professora dessa disciplina. Aqui tem meu e-mail, né, nadia.mendes@ifpi.edu.br, para vocês entrarem em contato comigo. E aqui tem meu currículo Lattes para vocês verificarem, né, o que eu já estudei, né. Atualmente eu já terminei meu doutorado em computação. Então, vamos lá. Inicialmente, a nossa disciplina de Lógica de Programação, ela trata da introdução à lógica, conceito de lógica, estrutura de decisão, estrutura de repetição e estrutura de controle. Nosso objetivo é proporcionar ao aluno uma compreensão de como resolver problemas utilizando o computador, além de capacitá-lo a pequenos programas em uma linguagem de programação. Será utilizada a linguagem de programação Python. Então, nosso objetivo é que você aprenda a lógica de programação e depois aplique a lógica utilizando uma linguagem de programação, que a gente vai utilizar o Python. Nosso objetivo específico na primeira semana é aplicar a lógica formal e matemática na programação de computadores, definir o conceito de lógica e suas aplicações no dia a dia, conceituar o algoritmo, descrevendo passo a passo o processo de construção do algoritmo para a resolução de um problema clássico, conceituar os conceitos aplicados à escrita de programa de computadores, compreender os mecanismos utilizados na escrita de programas de computadores, entender o que é instrução, entender o que é algoritmo, o que são programas de computadores, as formas de representação do algoritmo, que a gente vai trabalhar inicialmente a descrição narrativa e descrição de bloco e o conceito de linguagem de programação. Nós vamos ter a aula 1 e 2. Nessa primeira semana, né, que começa hoje, né, dia 18 do 4 até o dia 25 do 4. A gente vai ver o conceito de lógica de programação, conceituar a sequência lógica, instrução, algoritmos, conceitos básicos sobre o programa de computadores. E vamos ver as formas de representação do algoritmo, a descrição narrativa e o diagrama de bloco. Tá? Então, pessoal, a gente vai ter várias semanas para a gente estar trabalhando. Na segunda semana, a gente vai ver o conceito de programação, entender o conceito de variável, de constante e suas utilizações, utilizar adequadamente cada tipo de dado disponível, conhecer e utilizar variáveis, identificar, utilizar e avaliar corretamente as expressões aritméticas e lógicas, identificar e utilizar os principais operadores utilizados na programação de computadores, conhecer os principais comandos de um programa, o que é um comando de atribuição, o que é entrada, o que é saída de dados. E aí a gente tem essa semana que começa no dia 25 do 4, vai até o dia 2 do 5, tá? Que a gente vai ver tipo de dados, dados constantes e variáveis, e construir algoritmos, pseudocódigos e primeiros comandos. Desde a primeira semana, a gente já vai ver, começar a construir nossos primeiros algoritmos, utilizando descrição narrativa e utilizando o diagrama de bloco. Na terceira semana, a gente vai começar já a trabalhar com pseudocódigos, tá ok? Na semana 3, a gente vai trabalhar a estrutura de controles condicionais de seleção. Quer dizer, para a gente aprender lógica de programação, além da gente aprender os comandos básicos, né, a ideia geral, a gente tem que aprender essa estrutura de condição, que é a seleção simples, sim, então, seleção composta, sim, então, se não, múltipla escolha, escolha caso, e vamos construir o algoritmo utilizando essas três estruturas. Nosso objetivo é aprender estrutura de controle condicional, simples e composta, e estrutura de múltipla escolha, tá ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o que a gente já vem aprendendo nas 2 primeiras semanas e vamos começar a aplicar essa estrutura de controle de condição ou seleção, tá? Na quarta semana, a gente vai ver a estrutura de controle de repetição. Repetição com teste no início, repetição com teste no final, repetição onde o número de definições de repetição não é definido, a gente pode colocar várias repetições, e aí a gente vai construir algoritmo, assim como a gente fez na terceira semana, a gente vai construir algoritmo utilizando a combinação dessas repetições, que é o enquanto, o repita, até que e o para. O nosso objetivo é aprender estruturas de controle condicional, seleção simples e composta e estruturas de múltipla escolha, tá ok? Nossa semana começa dia 9 do 5 e vai até o dia 16 do 5. Na quinta semana, a gente vai pegar o que a gente já aprendeu de lógica de programação e vai aplicar a uma linguagem de programação, que é a linguagem de programação Python. E aí a gente vai ver os principais conceitos na construção de um programa em Python, conhecer os tipos de dados, operadores, variáveis, expressões em Python e conhecer os principais comandos de atribuição dentro da linguagem Python, que é o comando de atribuição, entrada e saída, tá ok? E aí nessa semana começa do dia 16 do 5 e vai até o dia 23 do 5. A gente vai ver construindo programas em Python, elementos de um programa e os principais comandos em Python, tá?
Na sexta semana, a gente vai ver as instruções sequenciais de desvios condicionais utilizando os Python. Quer dizer, a gente vai pegar o que a gente já tem de Python e vai aplicar aquelas estruturas de condição que a gente viu, seleção simples, composta, múltipla escolha, tá ok? Por isso que a gente vai fazer o quê? Construir programas sequenciais para a resolução de problemas simples utilizando Python. Entender como elaborar programas com tomada de decisão utilizando Python, construir programas com as principais estruturas de decisão. Nosso objetivo, programas sequenciais em Python, estrutura de decisão simples e composta em Python, tá bom? Na sétima semana, que começa no dia 30/5 e vai até o dia 6/6, a gente vai entender como elaborar programas interativos em Python. Nesse caso, a gente vai começar a utilizar a estrutura de repetição que a gente viu desde a lógica de programação, tá? E vai construir programas com essas principais estruturas de repetição. São estruturas de repetição condicional, que no caso não condicional, mas a de repetição, que a gente já viu desde o início, e trabalhar com os acumuladores em Python, tá? Na oitava semana, serão só práticas de programação. A gente vai entender as práticas de estilo de elaboração de um bom programa em Python. Na verdade, nessa oitava semana, do 6/6 a 13/6, a gente vai só praticar, vai fazer vários programas, trabalhar somente a lógica de programação que a gente viu usando a linguagem Python, tá? A nona semana é desenvolvimento de um sistema. Desenvolvimento do sistema em Python, a primeira etapa, que começa do dia 13/6 a 20/6. O que é isso aqui? Na verdade, a nossa segunda avaliação, a gente não vai fazer avaliação, a gente vai desenvolver um sistema. Cada aluno em dupla, a gente vai definir isso depois. Vai desenvolver um sistema, e isso aí a gente vai passar 2 semanas desenvolvendo esse sistema. Isso aí vai ser a nossa segunda avaliação. Aí a gente vai fazer o quê? Praticar a elaboração do sistema em computação. Vamos definir um programa, vamos começar a programação, e para isso a gente vai começar nessa primeira semana. Na segunda semana, que vai do 20/6 a 27/6, a gente vai continuar, fechar a elaboração desse sistema. Vai aplicar tudo que a gente já viu em lógica de programação, utilizando esses sistemas. E aí, no dia 27/6, que seria a nossa avaliação final, vai ser a entrega desse sistema que a gente já vem desenvolvendo há 2 semanas, tá ok? Quem não fizer o sistema vai ter que fazer uma avaliação, que é a nossa segunda avaliação. Nesse caso, vai ser uma avaliação teórica, vai ter que responder uma provinha no dia 4/7, tá ok? Então, eu espero que vocês aprendam lógica de programação. O que eu puder fazer para tirar dúvida de vocês, eu vou estar fazendo, tá? E aí tem aqui uma bibliografia, se você se interessar em comprar um livro. Tem vários livros interessantes em lógica de programação para a gente que trabalha com informática, é muito bom. Se você não está podendo comprar um livro agora, pelo menos dá uma olhada nesses sites que está falando de Python, que também são muito interessantes, tá ok? Então, eu espero que a gente aprenda lógica de programação. O que eu puder passar para vocês, eu vou estar passando, tá? Então, vamos lá, pessoal, vamos começar a programar, tá ok? Até mais.